Levei 5 anos e 4 meses para conquistar o meu primeiro R$ 1 milhão e depois que alcancei essa marca, a carteira obteve um aumento de R$ 500 mil exatamente um ano depois, ou seja, hoje o patrimônio total da carteira alcançou R$ 1,5 milhão. Mas o que eu fiz para acelerar esse crescimento? Qual foi a estratégia que eu utilizei? Qual classe de ativos eu tenho na carteira? E quanto esse patrimônio está me pagando em dividendos? Neste vídeo, vou revelar o que está por trás dessa valorização e, principalmente, apresentar os ativos da carteira, além de compartilhar minha estratégia de investimentos e o que estou comprando na carteira. Nesta foto, você pode observar que a carteira saiu rapidamente da faixa de R$ 1 milhão para R$ 1,5 milhão. Esse aumento não ocorreu somente por conta dos aportes. Note que na linha vermelha, os aportes permaneceram praticamente lateralizados durante esse período. O que realmente impulsionou essa alta foram os dividendos recebidos e, principalmente, a forte valorização no preço das ações, conforme vou demonstrar mais à frente. Mas antes de tudo, quero trazer a estratégia aplicada até agora e apresentar uma nova melhoria que estou implementando na carteira. Durante muito tempo, segui essa alocação de ativos, com 70% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% em renda fixa. Você não é obrigado e nem deve seguir a estratégia de ninguém. O ponto central aqui é definir uma estratégia que esteja alinhada à sua realidade e aos seus objetivos. O mais importante é construir uma carteira que faça sentido para você e proporcione segurança e tranquilidade no longo prazo. Nessa foto você pode perceber que a minha carteira tinha mais de 30 ativos, sendo 22 ações e 10 fundos imobiliários, sem falar nos ativos que eu comprei e vendi durante os 2 primeiros anos. Esse foi um dos maiores erros que acabei cometendo na minha carteira. Após alguns erros cometidos, decidi enxugar o portfólio e reduzir a quantidade de ativos. Para não fugir muito da estratégia, cravei uma quantidade para cada classe de ativos, de 8 a 12 ações, de 6 a 8 fundos imobiliários e um pouco de renda fixa. Recentemente, realizei uma mudança na minha estratégia. Considerando que as ações brasileiras deram uma esticada e o dólar recuou para a casa dos R$ 5,20, fiz um pequeno ajuste no portfólio. A ideia é no futuro alcançar essa alocação: 60% em ações brasileiras, 20% em fundos imobiliários, 10% em renda fixa, nesse caso um ETF de renda fixa, e 10% em ativos internacionais. Perceba que aloquei R$ 40 mil em um ETF de renda fixa que investe em títulos do Tesouro Americano, o TFLO. A ideia aqui é direcionar essa grana para um ETF de ações americanas, como por exemplo o VOO ou o IVV. Em breve falarei mais sobre esse ponto. Olhando graficamente para a carteira, visualizamos 4 classes de ativos: ações brasileiras, fundos imobiliários, um ETF internacional, atualmente alocado em renda fixa americana, mas que em breve será alocado em um ETF de ações, conforme eu comentei anteriormente. E por fim, um ETF de renda fixa, o LFTB11, destinado para o meu caixa de oportunidade. Sobre os ativos da carteira, uma parcela relevante das ações apresentou rentabilidade superior a 50%. Entre os destaques estão a Petro com 60%, a CPFL com 52%, a Itaúsa com 87% e a Caixa Seguridade, que alcançou 197% de valorização. Além dessas ações, outras posições da minha carteira também contribuíram de forma positiva, entregando retornos expressivos. Veja que até os fundos imobiliários que estavam no negativo há poucos meses agora apresentam uma rentabilidade positiva. Agora, comentando sobre os dividendos da carteira, uma parte significativa da rentabilidade da carteira nos últimos meses veio dos proventos recebidos, especialmente nos últimos 12 meses. Aqui estão os dividendos distribuídos ao longo de 2025, que somaram R$ 97.690. Já nos 3 primeiros meses de 2026, temos R$ 46 mil, dos quais 25 mil foram pagos apenas no mês de março. Grande parte desse valor veio da BB Seguridade, totalizando quase 17 mil em um único mês. Esse foi o maior dividendo pago de uma só vez desde o início da carteira. E respondendo à pergunta do início do vídeo, quanto a carteira rende em dividendos, como é renda variável, não tem como cravar um valor fixo, mas se pegarmos os últimos 12 meses, a carteira já produziu R$ 114 mil, que dividido por 12, teríamos um valor mensal de R$ 9.500 aproximadamente.
E para quem achava a bolsa cara e deixou todo o dinheiro parado na renda fixa, perdeu uma baita oportunidade. Há algum tempo, a bolsa vinha sendo negociada abaixo das suas médias. Observe que o PL, que é o preço dividido pelo lucro, girava em torno de 10 vezes. Porém, de 2020 a 2025, esse múltiplo ficou na faixa de 6 a 8 vezes, indicando que a bolsa estava bem descontada em relação à sua média. Atualmente, o PL está em 12,6 vezes, acima da sua média histórica. E por que a bolsa subiu tanto? Eu listei alguns pontos que levou a bolsa a bater recorde histórico. Primeiro ponto é que houve uma entrada muito forte do capital estrangeiro na bolsa brasileira. Além disso, ganhou força a perspectiva de queda dos juros já no curto prazo, o que aumentou a atratividade da bolsa. Outro fator relevante foi o enfraquecimento do dólar. A desvalorização da moeda americana acabou favorecendo diversos países emergentes, que conseguiram capturar esse fluxo de recursos estrangeiros, e o Brasil foi um dos países que mais se beneficiou. Somente nos últimos 6 meses, houve uma entrada superior a 52 bilhões de reais por parte do investidor estrangeiro na bolsa brasileira. No mesmo período, o investidor institucional retirou cerca de 42 bilhões, enquanto que a pessoa física sacou aproximadamente 5,9 bilhões. Em outras palavras, os investidores brasileiros estão vendendo enquanto os estrangeiros estão comprando. Nesta foto você pode observar as movimentações realizadas na B3 ao longo dos últimos 6 meses. E para você que ficou até aqui, eu fiz 2 simulações para quem tem o sonho de alcançar o primeiro milhão. Na primeira simulação, supondo um investimento de R$500 por mês com uma taxa de rentabilidade de 1% ao mês durante 25 anos, você alcançaria o seu primeiro milhão de reais. Ao longo desse período, o total aportado seria de R$150 mil. O ponto mais interessante é que aproximadamente 85% do valor final seria resultado dos juros compostos, ou seja, o crescimento foi impulsionado muito mais pelo tempo e pela taxa de retorno do que pelo capital investido. Em outras palavras, o valor que de fato sairia do seu bolso para realizar os aportes. Já na segunda simulação, ao investir R$5.000 por mês com uma rentabilidade também de 1% ao mês, você alcançaria o primeiro milhão em aproximadamente 9 anos. Nesse cenário, o total aportado seria de R$550 mil e cerca de 45% do valor final viria dos juros compostos, ou seja, só o fato de aumentar o valor dos aportes, você reduziria o tempo necessário para atingir R$1 milhão em cerca de 1/3 do tempo, mostrando que quanto maiores forem os aportes e a rentabilidade, maior será a velocidade na construção do seu patrimônio. E aí, você aproveitou essa alta da bolsa? Qual ação mais se valorizou na sua carteira? Me deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Bons investimentos e até o próximo vídeo.